Saudações, pessoal. Israel bombardeia o Líbano e faz os piores ataques desde 2006. Burkina Faso diz que frustrou tentativas de desestabilização do país. Eleições no Mali. Partidos na oposição criam coligações. Fontes israelenses alegam que o líder do Hamas foi eliminado. Se queres entender sobre estes assuntos, fica conosco. Se gostas de assunto de história, geografia, política e geopolítica, deixa o teu like, compartilha esse vídeo e inscreva-se no canal, que assim estarias a nos ajudar bastante. Uma notícia que está em voga na geopolítica hoje são os conflitos entre Israel e o Hezbollah ou o Líbano. Como sabemos, Israel virou as suas baterias do Hamas, uma vez que disse que já eliminou as capacidades militares do Hamas e concentrou-se ao Hezbollah. O Hezbollah, que é um grupo paramilitar ou uma milícia xiita, membro do eixo da resistência ligada ao Irã, vem ou se solidarizou com o Hamas. E desde o tempo que Israel estava a fazer os seus ataques em Gaza, o Hezbollah também fazia os seus ataques. Isso obrigou com que mais de 70 mil pessoas ou 70 mil israelenses saíssem do norte de Israel e issem para outras cidades. No entanto, os políticos israelenses alegam que essa população deve voltar para as suas localidades. E essas populações só vão voltar com a eliminação do Hezbollah. Por isso, o Israel bombardeou, fez voos em baixa altitude sobre o Líbano e hoje, Israel fez bombardeamentos terríveis que mataram mais de 500 pessoas e deixaram mais de 3 mil feridos. Não vamos falar da questão dos pagers e dos walkie-talkies que foram explodindo e foram matando muita gente, mas Israel está a ser muito bruto na sua ação, não respeitando, às vezes, crianças, idosos, mulheres e os mais vulneráveis. Então, será a questão que se levanta? Será que o Líbano se tornará no novo Gaza? Será que a forma como a destruição total de Gaza, a mesma coisa será feita no Líbano? De entender que muitas populações hoje no Líbano procuraram emigrar e Israel foi fazendo os seus bombardeamentos. E tudo indica que Israel está a preparar os novos bombardeamentos. Vamos entender que o Hezbollah também, nesse momento, está a criar suas condições para poder retaliar. Uma vez que o Hezbollah não é um grupo superior ao Hamas, pois o Hezbollah tem mais de 100 mil militares e tem também mais de 150 mil mísseis e foguetes. E ainda assim, o Hezbollah também tem experiência militar, pois já lutou com Israel na guerra em 2006, onde a guerra terminou no impasse. Israel abandonou o Líbano e também esse grupo lutou na guerra civil da Síria, apoiando o regime de Bashar al-Assad. Quais são as novidades que os próximos capítulos dessa novela, desse drama poderá nos trazer? E qual é a posição do Irã? Será que o Irã, Pezeshkian, através do presidente Pezeshkian, como é que ele poderá se posicionar? O eixo da resistência, os Houthis no Iêmen, os grupos do Paquistão, do Iraque, da Síria, será que poderão intervir nessa questão? E se intervirem, uma vez que o aliado número 1 de Israel, que é os Estados Unidos, já mandou ou está a enviar militares na região do Médio Oriente, sem deixar de perceber que no Médio Oriente, nas bases, já tem mais de 4 mil militares
americanos. Como é que essa situação vai se desenrolar? Mas também é de dizer que Israel está a agir com muita brutalidade, não está a respeitar aquilo que são o direito internacional de guerra, podemos assim dizer. Não está a respeitar as crianças, os civis, só quer atingir o seu objetivo não vendo o meio. Isso não é certo. Outra informação que tentamos que também aqui refletir, vamos regressar ao nosso amado continente, África, para dizer que o Burkina Faso frustrou uma tentativa de desestabilização do país. Segundo o ministro da Segurança do Burkina Faso, Mohamed Sana, apareceu hoje nos meios de comunicação alegando que um conjunto de moradores no Burkina Faso tentaram criar um plano para desestabilizar o país. Segundo o ministro, os grupos foram localizados. O grupo é composto por alguns membros da sociedade civil, por opositores da junta militar e também pelo líder que golpeou ou que foi o autor do golpe de janeiro de 2022, bem como também 2 ex-ministros, 2 jornalistas e agentes de segurança e inteligência ocidentais, ou seja, também espiões ocidentais. Arquitetaram um plano e esse plano foi praticamente desenhado em 3 etapas, onde na primeira etapa houve o financiamento, segundo o ministro, pagaram e treinaram grupos armados para poder desestabilizar. E o resultado dessa primeira etapa foi a ação que aconteceu há 2 semanas, onde houve um ataque que matou mais de 100 pessoas, isto mesmo na capital do Burkina Faso. Na segunda etapa, realizou-se a questão do ataque ao Palácio Presidencial, a uma base militar de drones que está próxima de Ouagadougou e também ao aeroporto. E, por último, podia-se realizar ataques próximos às fronteiras. Mas, segundo o ministro, todos esses subterfúgios, não é? Essas todas ações subversivas foram controladas e foram eliminadas. E, segundo o ministro, foi arquitetado um plano antiterrorista ou um plano especial de combate ao terrorismo que deu conta da situação, conseguiu aniquilar a situação e instou todos aqueles que tentarem contra ou que tentarem ter ações do gênero serão eliminados, não serão tolerados e também não serão perdoados. Esta questão é uma questão que nós já entendemos, pois a geopolítica da região do Sahel é clara. Os últimos golpes de Estado nessa região retiraram esses países da influência ocidental e colocaram esses países na influência oriental, sobretudo da Rússia, da China, do Irã. E, de facto, o Ocidente quer regressar a ter domínio ou influência nesses países, pois esses países detêm recursos importantes, estratégicos para manter a economia de países ocidentais, sobretudo a França. Estamos a falar do ouro, estamos a falar do urânio, do lítio, o urânio que é muito utilizado para alimentar as usinas nucleares que dão energia ou que garantem energia nas grandes metrópoles europeias, pois nesse conflito Rússia e Ucrânia, a Rússia parou ou pelo menos reduziu ao máximo a venda de petróleo aos países ocidentais. Então, há muitas teorias que dizem que há mesmo financiamento dos partidos ou dos países ocidentais
para tentar instigar através de ataques terroristas, através de tentativas de golpe de Estado, esses países do Sahel. Uma outra informação que nós podemos refletir aqui é a questão das eleições no Senegal. As eleições no Senegal, como sabemos, no princípio deste ano, estamos a falar em março, houve eleições presidenciais no Senegal, onde dois jovens apareceram na política senegalesa. De princípio, um líder, não é? Ousmane Sonko, que era um jovem que ganhou muito prestígio combatendo o antigo presidente senegalês Macky Sall. E este líder, jovem político, por combater ferrenhamente o presidente, foi preso diversas vezes. Ficou diversas vezes na cadeia. Só que, com os graves protestos que aconteceram no Senegal, Macky Sall sentiu a pressão e organizou uma eleição livre e justa. Pois, quando Sonko saiu para pretender concorrer, a sua candidatura não foi aceita. Então, pela popularidade de Sonko, Sonko escolheu e apoiou Diomaye Faye. Diomaye Faye conseguiu ser eleito presidente do Senegal e colocou como seu primeiro-ministro Sonko. Esses dois, um primeiro-ministro e outro presidente, têm uma política ou pretendem, dentro daquilo que são as suas ambições políticas ou dentro do seu programa, combater a corrupção e melhorar o desempenho econômico do Senegal. Mas, há 2 semanas atrás, o presidente Diomaye Faye dissolveu o parlamento porque alegou que não tem maioria no parlamento e não está a conseguir implementar as reformas sociopolíticas e econômicas pretendidas. No entanto, as eleições foram convocadas para 17 de novembro. Os partidos na oposição estão a coligar-se, quer o partido do presidente Macky Sall, o partido do antigo primeiro-ministro, estão a coligar-se, pois já surgiram 2 coligações muito fortes para tentar continuar, não é, a terem o domínio no parlamento senegalês. Será que Diomaye Faye e Ousmane Sonko conseguirão atingir os seus objetivos? Se sim, deixa nos comentários. Se não, também deixa nos comentários. Por último, a imprensa israelense afirma que eliminou o líder do Hamas. De entender que o Hamas, grupo que luta, um grupo de resistência que luta para a criação de um Estado palestino, não é? Era liderado anteriormente pelo Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh, que era um líder mais diplomata, mais dialogante, não é? Mais pacificador, que esteve por muito tempo no Catar, ficou durante muito tempo, até que foi assistir, não é, a tomada de posse do presidente do Irão, Pezeshkian. E quando chegou no quarto para descansar, o quarto explodiu e Ismail Haniyeh conheceu ali a sua morte. E o Hamas, dentro daquilo que são as novas eleições, escolheu, ou dentro daquilo que são os seus processos de escolha do novo líder, escolheu Yahya Sinwar como o novo líder do Bureau Político do Hamas. Sinwar é um homem radical, Sinwar é um homem estratégico, é um homem de ataque, de campo, é um militar que planificou os ataques de 7 de outubro, que desescalou tudo isso. E Sinwar é um dos políticos um dos homens do Hamas mais procurado por Israel. Desde o ataque até hoje está desaparecido. E ultimamente surgiram informações de que possivelmente o Sinwar morreu
num dos bombardeamentos na faixa de Gaza, pois segundo Israel estava cercado e foi morto através de bombardeamentos. Não há nenhuma informação do Hamas, não é? Por parte do Hamas não há nenhuma informação e também nós não podemos avançar muito. Será que Sinwar morreu mesmo? Será que Sinwar está escondido num bunker? Será que Sinwar está no Egito ou num outro país árabe-muçulmano que possa dar-lhe o apoio? Ou será que morreu e é próprio? Se chegou até aqui, gostava de lhe agradecer e novamente lhe pedir que deixe o teu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Muito obrigado.